Olá, hoje eu vim responder uma pergunta e contar a história por detrás da história. Então me perguntaram, Jaque, o seu livro é baseado em fatos reais e ele tem o título, O Menino que Queria um Amigo. Realmente tem um menino que queria um amigo? E eu vou responder essa pergunta. E também vou contar a história por detrás da história. Como surgiu o livro, como surgiu esse lance de escrever, de ser escritora, como que nasceu tudo isso. Então, primeiramente, eu estava na minha casa e eu comecei a escutar dentro de mim algo assim que queimou no meu coração. Assim como eu chamei Pedro, estou falando agora da Bíblia, assim como eu chamei Pedro para deixar de ser pescador de peixe, para ser pescador de homem, assim farei contigo. Você deixará de ser contadora de números, de dados, para ser contadora de história. E aquilo começou a tomar conta dos meus pensamentos, a queimar meu coração, e aquilo ficou dias na minha mente. O Espírito de Deus falando comigo, Deus falando comigo, aquilo ficou dias. E eu fiquei pensando, refletindo, e eu falei, Senhor, eu já sei. Todos os livros que eu tenho em casa e todos os livros que eu comprar para os meus filhos não serão somente os meus filhos. Eu vou contar esse livro para as crianças que eu conheço. Todos esses livros que estão aqui em casa, eu vou contar ele para as crianças que eu conheço. E eu fiz ali naquela emoção, né? Aquilo ardendo no meu coração, fiz contato com a Associação de Moradores do bairro Incra, onde eu moro. E apresentei meu projeto para a associação, falei, olha, estou com essa ideia, com esse projeto, vocês vão me apoiar? E a associação prontamente, não, já que a gente vai te apoiar sim. Quero até deixar aqui os parabéns para a associação, também falar que eu sou contadora da associação, legalizei a associação, mas voltando para o livro. E a associação falou que ia me apoiar. E eu comecei a falar, meu Deus, qual vai ser o primeiro livro? Eu comecei a pensar no projeto. E até que então eu estava em casa de noite, lendo com as crianças um livro para dormir, como de costume. E estava eu e Cauã, já tinha lido o livro da Caterina e ela saiu. E estava eu e Cauã lendo o livro juntinho ali. E o Senhor pegou e falou assim, escreva um livro, começou a nascer aquilo dentro de mim. Escreva um livro para que outras famílias, assim como eu estava ali com meu filho, ia estar ali junto, lendo a história do meu livro. E aquilo, mesmo hora, o Cauã, a gente pode escrever um livro, as pessoas também podem ler um livro nosso. Ele, mãe. Aí eu falei, a gente vai escrever. E o Senhor colocou no meu coração ali a história, que era uma história que o Cauã havia me contado. A gente pode escrever sobre isso. E a gente leu o livro, terminamos ali de ler o livro, e em vez de dormir, já era tarde, fomos pro computador e eu comecei a anotar as coisas que eu tinha me contado, escrevendo. E ali a gente teve que dormir, por causa da hora. No outro dia eu sentei com ele e perguntando detalhe ali para poder compor a história. E fui pro ChatGPT para poder montar o projeto, desenhar, para mandar para as editoras, criar foto. E o chat na época, não sei como tá hoje, mas na época ele era muito limitado. Aí fui para a versão paga do chat, consegui montar algo assim mais ou menos aparentável para enviar para as editoras. E saí disparando e-mail para muitas editoras. Peguei todos os livros do Cauã, coloquei no chão para ver quais eram as editoras. Eu falei, todos os livros que eu tenho em casa, passar e-mail para todas as editoras que eu conheço, que eu não conheço, pesquisei editora na internet. E não é indicado, gente, fazer isso. Mas é indicado você falar editora, esperar a resposta, fala com outra. Mas eu saí metralhando tudo. E tive muito retorno. E o retorno foi que o livro era bom, mas que eu precisava de alguém para ilustrar. Porque o ChatGPT, essa foi a resposta de várias editoras, as imagens ali estavam prontas para o mundo digital. Agora, para imprimir, para ir para gráfica, para imprimir para livro, então é um padrão maior e que eu precisava de alguém para ilustrar o livro. E as editoras começaram a me oferecer esse serviço de ilustração, ou eu poderia ver por fora. E assim eu fiz, fui vendo que as editoras, um serviço que é alto. Teve editora que cobra R$400 por foto, outros 300, vi por fora.
alguém para ilustrar o livro, e é um custo caro, e ali eu pesquisando, orando também, né, o tempo todo. Até que então eu consegui acertar com uma editora. Um valor assim mais ou menos acessível, porque estava tudo muito alto. Eu não tinha condições mesmo. E eu já estava toda empolgada ali e veio o primeiro balde de água fria. Aí eu peguei, a editora gerou o link lá para me passar o cartão, que eu ia ter que parcelar um valor alto, eu não tenho como pagar à vista, tem que parcelar. E eu comecei a orar. E orar passou um dia, passou 2 dias, eu fui orando. E no domingo eu falei, Senhor, fala comigo. Ou eu abandono essa história de escrever livro e sigo minha vida como eu sempre segui, ou eu pago esse boleto, compro pagar esse serviço na fé. Mas eu só posso fazer se o Senhor for comigo. Fala comigo. Eu vou para a igreja, o Senhor fala comigo. Eu fui para a igreja de manhã, nada. Aí eu orei, fala comigo, Senhor, usa alguém lá na igreja, fala comigo, fala comigo. Fui para a igreja à noite, nada. Quando eu cheguei em casa, o Senhor começou a falar no meu coração, abre a Bíblia, abre a Bíblia. Eu cansada, já tinha que trabalhar no outro dia, aquele corre-corre, domingo um dia muito corrido, fui dormir. Eu acordei com isso, abre a Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia. Aquele mesmo corre-corre de botar a criança para a escola, tem que trabalhar, que tá na hora, não sei o quê. Mas eu fui abrir a Bíblia no meio do corre-corre, porque isso estava muito forte no meu coração. E eu nunca fiz isso, né? Eu já devo ter feito, mas assim, de pegar a Bíblia e para saber o que tá lá. Então foi minha primeira experiência. Aí eu abri a Bíblia e a primeira coisa que eu li foi Jeremias 19. Aqui não tem como mostrar a vocês, mas a minha versão, essa Bíblia é uma Bíblia judaica. Ela tá encapada, não dá pra ver a capa original. Mas a primeira versão é vá. A primeira coisa que eu li na Bíblia foi vai e compre. E aquilo saltou, vai e compre. Eu falei, meu Deus, Deus está falando comigo mesmo. Então eu vou ler como que está aqui. Jeremias 19. Adonai então disse, vai e compre o jarro de um oleiro. Então a primeira coisa que eu li, não foi nem isso, foi vai e compre. Meus olhos saltou aqui, essa palavra vai e compre, assim estava mais reluzante. E eu li isso, Adonai então disse, vai e compre o jarro de um oleiro. E eu entendi isso como um sinal de Deus. Paguei, fiz lá a prestação do serviço da ilustração, contrato com a editora. E assim nasceu o livro O Menino que Queria um Amigo. A resposta, existe realmente um menino que quer um amigo? Como que é isso? Sim, é uma história totalmente baseada em fatos reais, gente. Isso é uma história, eu peguei uma história real e coloquei no livro. Não vou entrar aqui em detalhes para poder poupar a pessoa que vivenciou essa história. Mas essa história trata-se de um menino. O menino, ele mudou de escola. Então ele chegou numa escola nova. Todo o livro trata-se numa escola, no ambiente escolar. Também tem ambiente familiar com ambiente escolar. Então o menino, ele chega, a história é real, tá? O livro não tem tanto detalhe assim que o menino tá mudando de escola. Mas a história é real, a história por detrás da história é que o menino, ele muda de escola e ele chega ali no ambiente novo, tudo novo, não tem amigos naquela escola, tá tudo novo. E ali, esse menino, ele tem autismo e TDAH. E ali esse menino passa a encontrar muitas dificuldades. Tanta dificuldade que ele tem do autismo, porque quem conhece um pouquinho do autismo sabe que o processo de adaptação, o processo de mudança, saída da rotina, é um processo que não é simples. E todo esse processo foi trabalhar na vida do menino. Esse menino, para mudar de escola, foram 2 anos conversando, orando, mostrando, falando. Então a família preparou o menino para a chegada nesse ambiente. E quando o menino chegou nesse ambiente, o ambiente não era um ambiente acolhedor. Embora numa escola totalmente infantil, totalmente por criança, as crianças não eram as crianças acolhedoras e faziam coisas assim assustadoras. E isso despertou muito a minha atenção, isso me chamou muito para refletir, porque a gente imagina a criança como ser puro, ser inocente, porque o próprio Jesus falou, para entrar no reino de Deus vocês têm que ser como uma criança. Só que, gente, a gente precisa ensinar valores para uma criança. A
criança ela não nasce com esses valores embutidos. A gente precisa inculcar, ensinar como a gratidão, como a empatia, como acolher. Então, e essas crianças não tinham isso, não tinham. E isso, assim, me levou a refletir muito, no primeiro momento aquela tristeza, aquela coisa toda, mas aí eu fui estudando, eu fui refletindo, fui pensando, Deus foi trabalhando no meu coração e no coração da própria criança que estava vivenciando isso. E a história se transformou num livro com o propósito de gerar empatia, tipo, as crianças ser mais empáticas, para a inclusão acontecer de fato, não deixar de ser um mito, e sim uma realidade. Gente, tem estudo que fala que a tecnologia, ela tem diminuído a empatia nas crianças. No outro vídeo que eu falo sobre o livro, que eu conto a história do livro, quem não assiste, assiste, é um vídeo bem legal. E nesse vídeo eu falo que a tecnologia tem diminuído a empatia com as crianças. Porque de primeira as crianças viviam na rua, brincando, sabiam se relacionar, ajudar um ao outro. Agora as crianças ficam ali na tela, sozinhas, solitárias ali na tela. E isso tem prejudicado muito. Quando Deus fala que o amor de muitos se esfriariam, isso também está incluindo as crianças. Porque se as crianças têm um pai, têm um ser humano, que ali também não pratica empatia, ela não vai praticar empatia. Ou às vezes a gente pratica, mas a gente também tem que ensinar ela. Tem que conversar sobre isso. E são gestos simples que a gente tem perdido no nosso dia a dia. Então essa história trata de um menino, embora ele esteja na escola, tem tantas pessoas ali na escola, mas ele está sozinho, ele está solitário. E pasme, gente, eu pesquisei sobre isso. O Brasil é o 5º lugar de todos os países do mundo. É o 5º lugar de pessoas que se sentem solitárias, sozinhas na escola. Quando eu estava escrevendo esse livro, estourou a história do Felca. E o Felca, ele fala também sobre isso, como ele se sentia sozinho na escola, como que a escola era algo terrível para ele, era assustador para ele. E como a escola é para muita gente, só que por ser uma dor silenciosa, a gente ignora. Mas é uma dor real, gente, é uma dor real. E eu fui percebendo que aquela história que aquele menino estava passando ali, naquela escola, um lugar tão próximo da gente, tão pertinho da gente, não era a história só de um menino. Era a história de muitas pessoas. E essa história nem sempre tem um final feliz. Na maioria das vezes não tem um final feliz. Então esse livro ele vem com esse propósito. Ah, mas minha criança não tem problema nenhum na escola. Mas sua criança pode ajudar quem tem. Sua criança pode fazer a diferença. Sua criança pode ser acolhedora. Então esse livro ele vem com esse propósito. Eu queria mostrar mais coisas, mas não tem como. Quando eu vou para a parte de escrita, olha, ele não tem como vocês enxergarem, tá vendo? Mas é um livro, assim, bem legal. Eu queria mostrar a página 33 para vocês, mas não tá dando certo. Essa página 33 tá assim, como você pode ajudar um colega autista. Ele tem dicas, tanto para os pais quanto para as crianças, para como ajudar. Aqui é a foto de André e Tiago. E aqui as dicas. Então, assim, é muito legal. Fiquei muito feliz com o projeto. Aqui é ele na escola, o André na escola. O André tem uma dificuldade de interagir já do autismo. E quando ele vence isso, quando a família trabalha toda essa dificuldade com ele, que ele vai interagir, ele passa pela rejeição. E, gente, é real. Essa história aqui toda é real. E o André, ele é rejeitado, ele passa por uma rejeição. E aqui André na escola. É bem legal, gente, vale a pena. O André no ônibus indo pra escola. Triste, porque ir pra escola é algo assim terrível pro André. Mas a história vai desenrolando e é bem legal. Então eu peço sua ajuda com esse projeto. Esse projeto ele nasce no coração de Deus. Vem pro nosso coração, a gente está bem feliz com o projeto. E a gente está já no 2º livro produzindo, que é uma outra história de superação de André. Outra história real, triste também. Eu ainda até parei, tão triste que eu ainda parei, nem consegui colocar todos os detalhes ainda, mas eu vou voltar para esse projeto do 2º livro e para fazer a coleção de André. Com esse propósito, gente, de tornar o mundo uma pessoa
tornar nós, seres humanos melhores, mais atentos, mais cuidadosos, tá? E agradeço vocês que ficaram até aqui.